delas. Se ele fosse limitado pelo tempo, não seria Deus. O homem que criou este computador não está dentro do computador. Ele não está correndo lá dentro, mudando os números na tela. Da mesma forma, o Deus que criou este universo está fora dele. Ele está acima, além, dentro e através dele, mas não é afetado por ele. E quanto ao conceito de que uma força espiritual não pode ter efeito sobre um corpo material, bem, então você teria que me explicar emoções, amor, ódio, inveja, ciúme e racionalidade. Quero dizer, se o seu cérebro é apenas uma coleção aleatória de substâncias químicas formadas por acaso ao longo de bilhões de anos, como você pode confiar nos seus próprios processos de raciocínio e nos pensamentos que tem? Portanto, sua pergunta de onde veio Deus parte da ideia de um Deus limitado, e esse é o seu erro. O Deus a quem eu adoro não é limitado por tempo, espaço ou matéria. Se eu pudesse encaixar o Deus infinito dentro do meu cérebro de 3 libras, ele não seria digno de adoração, com certeza. E esse é o Deus que eu adoro. Obrigado. Muito rápido, ele está falando, né? Mas isto mostra os fundamentos da interpretação da Bíblia. Pegar a Bíblia e interpretar. Imagina sendo confrontados por uma pergunta dessa de um ateu. Como você responderia? Então é preciso conhecer e interpretar essa palavra. E este é o nosso assunto de hoje, de entender como entender a Bíblia, como compreender a Bíblia, como interpretar. Sabemos que há relatos fáceis de entendimento, mas há relatos de difícil entendimento. E nós somos limitados dentro de uma ilimitação, se é que existe essa palavra, porque nós estamos limitados à Bíblia, mas ela é ilimitada. Então estamos limitados a isso que é ilimitado. Entender a grandiosidade disso daqui. Daqui vem os versículos que nós lemos. Primeiro, buscar conhecimento, clamar por conhecimento. Segundo, Deus oculta. Deus tem prazer em esconder. E nós temos o dever de investigar. A glória de Deus é ocultar. E a glória do homem é tudo investigar. E quando falamos de Bíblia, é tudo dentro da Bíblia. Buscar tudo aquilo que tem dentro da palavra de Deus. E todo crente precisa crescer no conhecimento da palavra de Deus. Na graça e no conhecimento. Quem disse isso? Quem disse que devemos crescer na graça e no conhecimento? Apóstolo Pedro. Está lá em Pedro isso daí. Antes, crescei na graça e no conhecimento de Deus. Já parou. Travou tudo. Que benção. Coloca o primeiro slide, irmão Lucas. O notebook aqui já é incrível. Está parecendo aquelas reuniões onde se acerta tudo e quando vai fazer, não acontece. Mas vamos lá. Nós vamos estudar hermenêutica. Pode jogar o próximo slide. E vamos partir já entendendo o que é hermenêutica. Que palavra é essa? Quando surgiu isso? Por que isso? Onde é aplicado isso? Precisa do crente conhecer essas coisas para entender a Bíblia? Ah, sim. Deixa eu já dizer para vocês onde está a página. 5. Página 25. Página 25, slide 2 já. Aí nós temos a definição de hermenêutica. O que é hermenêutica? Hermenêutica é uma palavra
que deriva do grego hermenêutica, por sua vez se deriva de hermeneu, arte de interpretar os livros sagrados, textos antigos. Mas deixa eu colocar que a hermenêutica, ela surgiu não como base de interpretação da Bíblia, mas pelos filósofos. Platão, o segundo da tríade de grandes filósofos da antiguidade, cerca de 4 a 5 antes de Cristo, foi ele que usou esta palavra para a interpretação dos livros. Por isso, ela sugere isto, interpretar livros antigos. A Bíblia é um livro antigo? Sim, a Bíblia como escrita, ela é antiga. Só que ela diverge dos livros antigos no quê? Porque os livros antigos são antigos. A Bíblia é antiga na sua escrita, na sua formulação, que ela tem aí cerca de 2000 anos, né? Apocalipse, quase 2000 anos, mas ela é atual, o conteúdo dela é atual. Um livro antigo, aquilo que foi escrito, se aplicava naquela época, naquela sociedade. A Bíblia hoje, ela permanece a mesma e é aplicada em todo o tempo. Ela é a base da formulação da cultura ocidental, da cultura oriental. A base moral, princípios estabelecidos na palavra de Deus que são seguidos em todo o mundo, até por países, nações, povos que não são cristãos. De onde veio os princípios morais? Não divergem. Adoram os seus deuses, mas têm princípios. Até entre os indígenas, né, que não tinham conhecimento da palavra de Deus, mas eles têm as suas regras. E essas regras são baseadas nos princípios que a Bíblia estabeleceu. Próximo slide. Importância do estudo de hermenêutica. Ela tem como objetivo principal indicar o meio pelo qual é possível determinar as diferenças de pensamento e atitude mental do autor da obra. Ela tem esse objetivo. Eu preciso entrar na Bíblia e compreender quem que é o autor da Bíblia. Não é Deus? Através da Bíblia, estudando a Bíblia, hermeneuticamente, nós podemos nos aproximar do pensamento de Deus, o que é que Ele quis transmitir para nós, não é isso? Porque quando lemos João 3,16, que é um texto claro para nós, mas que exige muita interpretação para explicar o seu conteúdo para as pessoas, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual foi a intenção de Deus? O que ele objetivou com isso? Então isso exige a sua interpretação. Um livro bíblico e o autor que a lê. Não basta entendermos o que pensavam os seus autores humanos. É necessário entendermos a mente de Deus. Os escritores humanos. Quem foram os escritores da Bíblia? Primeiro escritor da Bíblia. Quem foi? Moisés. Não temos que entender a mente de Moisés, porque ele foi só o escriba. Nós temos que entender a mente de Deus, porque ele começa escrevendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí ele vai discorrendo sobre a criação. Aí ele foi o escriba. O que é que Deus quer revelar para nós através disto? Então a hermenêutica busca esta realidade. Quanto ao propósito e objetivo da mensagem do livro, sabemos que Deus é o autor. Não está funcionando. Próximo. Deixa eu tirar isso daqui. A importância do estudo. O estudo da hermenêutica
É de suma importância para todos que lidam com a palavra de Deus. Não tem exceção. O crente não pode ser uma pedra feita e ficou daquele jeito. Tem que ter crescimento. E para ter crescimento é preciso buscar conhecimento. Então quem que deve buscar conhecimento e usar a hermenêutica, a interpretação da Bíblia? Professor de escola dominical? Quanta coisa foi dita aqui ontem sobre isto. Professor da escola dominical. Professor da escola dominical tem que se dedicar a estudar a lição? Sim, mas como estudar a lição? Isso foi dito, tem método, tem estratégias, formas, e é preciso buscar esse conhecimento. Dirigente de igrejas, de congregação, precisa? Aí diz assim que o dirigente de uma congregação, ele não é dirigente de culto, tá certo? Dirigir culto, depois de um mês assistindo o culto, até uma criança dirige o culto, né? Ele ora, canta, lê a Bíblia. Agora é preciso ir mais fundo, porque tem que ensinar, tem que cuidar, tem que interpretar esse livro corretamente para que haja crescimento da igreja. Paulo escreve uma carta aos Coríntios, depois ele escreve uma segunda e ele diz: por esse tempo eu esperava que vocês já tivessem crescidos, mas ainda são meninos, ainda precisa de leite e não de comida sólida. Então é preciso o dirigente da congregação, o professor da escola dominical, daí advemos aquilo que foi falado ontem, da transformação do professor, buscar saber se o aluno está crescendo, se ele está se desenvolvendo. Porque quando você investe no aluno, na congregação, isso é um investimento que é feito da tua parte, do teu tempo, da tua dedicação. Você quer um objetivo, não quer? Que se torne um obreiro, que se torne alguém produtivo na casa de Deus. Então é preciso estar preparado para isso. E todos aqueles que estão envolvidos com o ensino da palavra de Deus. Slide 5. Agora, para apresentar bem o sermão é preciso o quê? Ontem foi falado, quantas vezes precisa se ler para entender? 3 vezes. Quando se estuda homilética, isso é coisa de estudar lá na extensão da FAESP, você vai lá, você vai estudar hermenêutica num tempo longo, homilética, você vai preparar um sermão, tem 3 tipos, 4 tipos de sermões, basicamente, não é? Me ajude aí, qual que é o primeiro? O temático, textual, exegético e o biográfico. Então você pega um versículo para fazer um texto. Então você tem que interpretar aquele versículo. E aí você busca referências aonde? Onde foi falar disso? Busca lá em Platão, lá em Sócrates? Não, você busca na Bíblia. Daí advém a lei maior. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Não tem outro livro para interpretar a Bíblia senão a própria Bíblia. Então nós precisamos fazer uso daquilo que é exigido de nós, uma boa exegese bíblica. O que é exegese bíblica? Quem pode me definir? Vamos lá. Exegese bíblica. A prática da interpretação crítica e sistemática das Escrituras para extrair o sentido original. Para extrair o sentido original de um texto, irmãos, é preciso buscar local onde foi escrito, para quem foi escrito, a cultura com que foi escrito, porque senão nós ficamos muito rasos. Senão você fica numa faixa muito rasa daquilo que o texto está dizendo. E se nós dizemos que a Bíblia, ela é infinita, isso significa o quê? Que está limitado aquilo que eu leio aqui? O temor do Senhor é aborrecer o mal.
Só isso. Não, tem que buscar a raiz disso. Por que que o temor do Senhor é aborrecer o mal? Por quê? Porque Ele é santo, porque Ele é justo, Ele é verdadeiro. Então quem é assim, não concorda com o que é errado. Eu li o versículo aqui, só dizer, o temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância. Está lá em Provérbios 8, que está dizendo sobre isso. Então é preciso buscar o conteúdo para transmitir à igreja. Diferente a exegese bíblica, ela fica dentro do texto, dentro da Bíblia, e ela se contrapõe à exegese. O que é a exegese? É impor as ideias próprias. Eu pego um texto e aplico as minhas ideias. Isto é errado. Está errado. Não se pode misturar aquilo que é Bíblia com aquilo que eu acho, com aquilo que eu penso. Lógico, dentro da comunidade, dentro da instituição igreja, existe um regimento interno. Tá certo? Porque senão você vai dizer, mas a cadeira estar desse jeito não está escrito na Bíblia. Ter este púlpito não está escrito na Bíblia. E são regimentos internos, naturais, organizacionais. Agora, o temor que deve haver no lugar, isso está aqui. Isso eu não posso interpretar como meu. Alguém diz assim, me respeita porque eu sou pastor. Não, o respeito não é porque é pastor. O respeito é porque deve haver respeito mesmo, em todos os níveis. Hoje eu vi uma expressão que eu até inverti, não é? Não, a gente faz isso para os grandes. Falei, grande aqui é Jesus. Depois de Jesus é a igreja. E depois da igreja são os obreiros, que servem a igreja. Tá certo? Isso é bíblico. Agora inverter, aí é exegese. Eu inverto o texto. Vamos lá. E com isso, nós somos preparados, irmãos, para enfrentar as heresias, os ensinos heréticos que ocorrem. Porque surgem seitas heréticas? Porque não foi feita uma boa exegese da palavra de Deus. Interpreta como quer. O que é que Paulo fala a Timóteo? Lá no capítulo 2 Timóteo 2:15. Vamos ler o versículo? 2 Timóteo 2:15. É bem conhecido. Procura apresentar-se a Deus aprovado. Primeira parte. E a segunda parte? Como obreiro que... E depois? Está aí. Ontem eu li o versículo lá em Efésios 6, que fala assim, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então manusear bem isso, é um crescimento, há uma necessidade. E para manusear bem eu preciso conhecer. O esgrimista, ele pega a sua espada, ou o soldado, ele tem que conhecer e dominar a forma, o peso, o quanto ela corta, o alcance dela, o objetivo que tem aquele instrumento. Assim é a palavra de Deus. Se eu não buscar isso, eu vou ficar raso ou vou fazer interpretação errada. Muito bem, vamos, próximo slide, vai falar sobre a inspiração das Escrituras. Entendemos a necessidade de hermenêutica, de fazer uma boa interpretação da palavra de Deus? Buscar recursos. Irmãos, a matéria que é rápida é um seminário, hermenêutica, a sequência disso é estudar as leis da hermenêutica, as regras, a metodologia para fazer a interpretação. Agora essa parte aí já vai para uma sala de aula num tempo maior. Muito bem, inspiração das Escrituras. O que é que diferencia a Bíblia de todos os demais livros no mundo? O que diferencia a Bíblia? Esse livro, nós temos aqui uma biblioteca. Bíblia vem do termo biblos, biblioteca, vários livros
que diferencia isso daqui de um outro livro? A sua inspiração divina. É por isso que a Bíblia, irmãos, depois de tanto tempo, ela continua a mesma, servindo com o mesmo propósito e não mudou. A Bíblia não foi para ontem e não será para amanhã, ela é para hoje. E daqui 100 anos? É hoje. Se eu viver 100 anos, quando eu estiver aqui, daqui 100 anos, é hoje. Então essa palavra é atual, sempre. Eu leio, ela se aplica integralmente à minha vida. 2 Timóteo 3,16, diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Toda a escritura. Então, quando foi feita aquela colocação, não tem 5% de erro. Se for escritura divinamente inspirada, não tem erro. Pode ter erro de escrita, mas não de inspiração. 2 Pedro 1,21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Terceira referência, Jó 32:8. Na verdade, há um Espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso o faz entendido. Amém? Isso é inspiração da palavra de Deus. Olha, a própria Bíblia autenticando a sua inspiração. Então não preciso buscar recursos fora para dizer que a Bíblia é inspirada por Deus. Dentro da própria Bíblia eu tenho essa realidade. E o que é inspiração? Que venha a ser essa inspiração agora. Próximo slide. Nós já estamos, quem está acompanhando pela apostila, página 26, slide 7. É a influência sobrenatural do Espírito Santo como um sopro sobre os escritores da Bíblia, capacitando-os a receber e a transmitir a mensagem divina sem mistura ou erros. O escrito, daí a importância dos originais da Bíblia. Hoje nós não temos originais mais, foi falado isso lá em bibliologia, é isso, pastor Sidney? Não temos mais os originais. Aquele livro que Moisés escreveu, parece que Êxodo 14, 4, capítulo 14 de Êxodo, quando Deus manda Moisés, escreve isto num livro. Ah, como seria lindo se a gente tivesse, né, aquele escrito de Moisés aqui para mostrar, não é? Não temos, mas foram feitas cópias. Havia os copistas, os chamados escribas. Eles tinham que ser fiéis exatamente ao texto original, em tudo, na vírgula, no traço. Se tivesse, tinha que ser igualzinho. Até uma palavra que tivesse trocada no texto original tinha que ser passado para a cópia. Desta maneira foi sendo preservado a palavra de Deus. Então o que temos hoje são estas cópias dos originais, e a Bíblia ela foi composta por isso. Em Êxodo 4:22 nós temos a expressão que Deus dá a Moisés. O que foi que ele disse? Então dirás a Faraó: assim diz o Senhor. Ele não poderia usar esta expressão, e ela é repetida na Bíblia em várias partes. Assim diz o Senhor, se não tivesse sido o Senhor que o inspirou a falar isso. Que Senhor era este? Se nós voltarmos no livro de Êxodo e subirmos lá no Sinai, onde ele viu a sarça pegando fogo sem se queimar, aquele Deus disse para ele: assim dirás a Faraó. Por isso ele diz: assim diz o Senhor. E é interessante que ele não vai dizer quem é o Senhor para Faraó. Já estava implícito que Faraó ia entender que alguém mandou ele dizer. Então isso é inspiração de Deus a Moisés. Mas existe agora
as teorias quanto à inspiração das Escrituras. Irmãos, a mente humana, ela é muito farta. Ela divaga muito. E os teólogos, os estudiosos, eles vão criando teorias quanto à inspiração da Bíblia. A primeira fala que a Bíblia é uma inspiração natural humana. O que quer dizer isso? Que ela foi escrita por homens, autores talentosos, pessoas sábias, que foram escrevendo a Bíblia, sem a intervenção de Deus. Isso seria comparar a um escritor qualquer. Jorge Amado, um escritor brasileiro. Quem já leu o livro do Jorge Amado aqui? Alguns irmãos já leram. Bonito, os romances que ele escreve. Mas é um homem natural. E alguns querem dizer que a Bíblia foi escrita desta maneira. Lógico, isso é defendido por aqueles que não creem em Deus, que não aceitam, e vão dizer esse tipo de coisa. A segunda teoria é da inspiração divina comum, que Deus influencia ou guia a humanidade, pensamentos e ações, manifestando-se através de sonhos, intuição, natureza ou uma intervenção direta. Quer dizer, há uma ação de Deus, mas de uma forma indireta e até direta, sonhos. E aí precisa tomar muito cuidado, porque tem surgido muitas heresias ainda hoje, por causa de revelações. A diversidade de igrejas heréticas que tem surgido é muito grande. Eu tive um sonho. O próprio Smith, que é o pai do mormonismo, é isso? Me ajuda aí, em religiões comparadas, Smith. O que ele fez? Ele teve uma visão de anjos lá. Maomé, do Islã, também, uma visão de anjos. Tive sonhos, tive revelações, e Deus me mandou fazer desse jeito, ao contrário do que já está aqui. Então, essa teoria de inspiração, ela é furada, ela tem dado base para essas coisas acontecerem. Inspiração parcial é uma teoria teológica que propõe que apenas parte da Bíblia, especificamente as relacionadas à fé, moral e salvação, são divinamente inspiradas e infalíveis, enquanto detalhes históricos, científicos e geográficos podem conter erros humanos. No que ela se baseia? Olha, a Bíblia fala de um rei muito famoso de Israel. Quem foi ele? Davi. Só que até muito tempo atrás eles não tinham encontrado nada que mostrasse alguma coisa relacionada a Davi. E aí houve até uma afirmação de que Davi foi uma criação fantasiosa, romântica, do povo de Israel, que Davi foi um rei que não existiu. Mas agora, com a arqueologia, começa a aparecer provas daquilo que a Bíblia diz, até dos assessores de Davi. É interessante, irmãos, notarmos que à medida que a contradição à Bíblia vai surgindo, Deus vai revelando. Então é aquilo que nós vemos em Provérbios 25:2. A glória de Deus é tudo ocultar. E a obrigação dos reis, é investigar. Então não é errado não. Religião e ciência não se contrapõem não, elas se somam. Tinha um texto eu li num livro, acho que foi na Espada Cortante do pastor, oh meu Deus, fugiu o nome, um professor de ensino teológico do IBAD, Orlando Boyer. Ele põe lá uma frase de um diretor-geral da NASA, isso lá nos anos 1950, 60, que ele dizia o seguinte, que enquanto os cientistas pesquisam uma coisa e sobe um monte muito alto, quando ele chega lá em cima, ele encontra um teólogo contemplando as maravilhas de Deus, que já sabia daquilo.
Então aquilo que a Bíblia diz é real. A obrigação do homem, se quiser, é investigar, mas vai chegar lá. Então o que ele está dizendo? Nós trabalhamos muito para chegar lá, mas um teólogo, um estudioso da Bíblia já chegou lá há muito tempo. É por isso que Jesus disse lá no último e grande dia da festa: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Nós temos um escritor brasileiro chamado Augusto Cury, ateu, era ateu. Aí ele se meteu a estudar os evangelhos, estudar a pessoa, a figura de Jesus. Aí ele escreveu um livro, Mestre dos Mestres. Gente, é fantástico que aquele homem fala sobre Jesus, que está na Bíblia. Quem leu esse livro já? É fantástico, leia, procure, são referências, irmãos. Que a gente às vezes, o crente lê a Bíblia e fica só no superficial. De repente você vai descobrir que, gente, tem coisas ali que não passava pela cabeça, e de repente fala, é verdade, está aqui, é desse jeito, né? Hoje ele é um cristão, ele creu em Jesus. Ninguém superou Jesus, ninguém, em todas as áreas, em todos os assuntos. Então essa é a realidade. Mas a inspiração parcial vai dizer que contém erros humanos. Não tem, não. Teoria do ditado verbal. Teoria diz que sustenta que Deus ditou literalmente a Bíblia, palavra por palavra, aos autores humanos, e que esses agiram apenas como secretários. Só secretariaram Deus. Imagine, isso daí levaria a um pensamento atual, uma comparação do espírita que psicografa. Ele senta e vai escrever aquilo que alguém está dizendo para ele. Tinha um famoso aqui, já morreu, Chico Xavier, tá certo? Existem outros aí que escrevem livros psicografados. Eles são secretários, só que esses são secretários. Nós estamos transmitindo, não está? Tá, hoje seria o culto normal, os irmãos que estão em casa estão acompanhando, então tem coisa que a gente não deve dizer online, tá certo? Mas a inspiração deles vem de outro caminho. Mas tem a teoria correta, que é adotada, ortodoxa. Ortodoxia é aquilo que se mantém como base, tradicional, que é a teoria da inspiração plenária ou verbal. E que ela diz: todas as partes da Bíblia todas são igualmente inspiradas, e que os escritores não funcionaram como máquinas inconscientes, mas que houve cooperação vital entre eles e o Espírito Santo que os capacitava. Mas, pastor, para relatar uma batalha de Davi contra os filisteus, aquilo lá não foi um relato normal de quem estava ali, do escriba que ouviu ou mesmo que viu e escreveu, que narrou aquilo que ele estava vendo? Será que não foi algo natural? Seria natural para um historiador comum, para um historiador da Bíblia, o escritor da Bíblia. Tudo o que ele escreveu foi por inspiração divina. A forma como ele escreveu, o que ele narrou. Olha só, irmãos, a descrição, por exemplo, a descrição da oração de Ana é tão sucinta. O que aconteceu entre ela ir lá orar e Eli pensar que ela estava embriagada, e ela voltar e trazer Samuel já com uma certa idade. Fica claro esse texto? Mas quanta coisa se passou. Mas a inspiração de Deus para o escritor era aquilo ali, o essencial. Quanta coisa poderia ter ocorrido nesse meio de caminho. Quantas vezes Samuel foi ao templo com ela, porque eles iam de ano em ano. Mas não está escrito. Mas a inspiração de Deus foi para: escreva isso, porque isto é necessário.
O mais está oculto, para que o meu povo investigue, busque conhecimento, interprete aquilo que está no texto. Isso dá uma liberdade, desde que dentro da palavra, para os ensinadores, para os pregadores, imaginar. Mas sempre que fizer isso, ele precisa explicar que é isso. Mas também essa interpretação tem que ser dentro da Bíblia, irmão. Hermeneuticamente falando, dentro de uma exegese sadia. Porque senão vai inventar coisa. Tem tanto absurdo sendo dito em púlpitos por aí, que é complicado. Deixa eu falar uma coisa. Eu ouvi uma vez um pastor falando sobre a crucificação de Jesus. Até então eu nunca tinha ouvido isso, que Jesus foi crucificado totalmente nu, e que aquele pano que ele tem na frente, que tem os desenhos, a cruz, aquilo foi colocado pela Igreja Católica. E eu fiquei assim, isso está errado, não é possível que ele foi exposto desta forma. Passaram muitos anos e eu comprei um livro, não sei se alguém já leu, O Apóstolo. É um livro que fala sobre Paulo, as viagens de Paulo. É fantasia, algumas coisas, mas é sobre Paulo, né? E neste livro ele vai trazer o relato de que aqueles que eram crucificados nos dias de Jesus era de humilhação extrema, e que eles despiam o crucificado totalmente e crucificava lá. Então era tradição, era assim que o romano crucificava. Agora, está escrito assim? Não, mas você busca na história, você investiga. Tem um versículo que eu não me lembro onde está. Um dos profetas escreveu isso e fala que ele tinha cara de pedra, rosto de pedra, face de pedra. E aí a gente entende e faz assim, ele tinha face de pedra, mas não era cara de pau. Sofria, duro, mas real, verdadeiro. São interpretações. Há uma liberdade, mas precisa ter fundamento. Precisa ter fundamentos para falar sobre isso. A Bíblia ensina e afirma que os homens santos de Deus escreveram a Bíblia com palavras de seu próprio vocabulário. Por isso eu disse que nós precisamos entender a Bíblia, onde foi escrita, para quem foi escrita e em situação que foi escrito aquilo. Por exemplo, as bênçãos de Abraão, elas são para mim também? A bênção de Abraão foi para Abraão, gente. O específico foi para Abraão. Não foi para mim. Deus falou que abençoaria ele. E abençoou, abençoou. Ah, Senhor, como abençoaste Abraão, me abençoe também, porque a tua palavra diz isso. Não, a palavra não diz isso. E nenhum outro lugar vai dizer, eu te abençoarei com a bênção de Abraão. Está escrito isso? Não. Então não podemos usar. Ah, mas não podemos fazer uma referência? Não. Precisa ter cuidado, porque você pede 10 anos para Deus te abençoar com a bênção de Abraão, e você não é abençoado, o que acontece? Deixa de acreditar em Deus? Então essa interpretação, irmão, tem que ser verificada, para que a gente não entenda mal, porém sob a influência do Espírito Santo. Próximo slide, nós vamos falar da harmonia que existe na Bíblia. A existência desse livro hoje, irmãos, tem que ser entendido como um milagre, algo sobrenatural, algo de Deus. Nenhum livro resiste a tanto tempo, sem alterações. Pitágoras ou Aristóteles, não. Nossa, só meus nomes assim. Precisando tomar remédio para a memória também, né? Sócrates, Platão e Aristóteles. É a tríade de filósofos antigos.
Aristóteles desenvolveu a matemática, Pitágoras também desenvolveu o teorema de Pitágoras. Aí, quem está estudando o teorema de Pitágoras aí? Eu não sei se está ensinando isso ainda hoje nas escolas, mas tem. Passou por reformulações, foi sendo alterada, teve uma base, mas vai sendo alterada aquelas leis, aquelas teorias que foram criadas. Mas a Bíblia não é uma teoria. Tem teoria de interpretação, mas não teoria na Bíblia. Ela é integral. Então é um milagre. 66 livros, cerca de 40 escritores, cerca de 1.500 anos mais ou menos para ser escrita. De Moisés até... Qual foi o último escritor da Bíblia? João. Apocalipse. Cerca de 95 anos, 90 anos depois de Cristo, ele vai escrever o Apocalipse. Então há uma coerência total. Aquilo que João escreveu está de acordo com aquilo que está na Bíblia. Qual foi um outro escritor que escreveu concernente às últimas coisas? Daniel. Daniel escreveu cerca de 500 anos, falando cerca, não tem essa data exata. Daniel serviu lá na Babilônia, né, como um dos governadores, mas cativo que foi, cerca de 550 anos antes de Cristo. Aí vem Jesus e fala sobre o fim dos tempos, e quase 100 anos depois, João vai e escreve, de acordo com o que Jesus disse, de acordo com o que Daniel ensinou. E se nós voltarmos em textos, nós vamos encontrar mais referências mais antigas e naquilo que está coerente. Qual o primeiro texto que fala de Jesus na Bíblia com relação à salvação? Gênesis 3:15. Tá certo? E aí chega lá nos evangelhos, vai acontecer aquilo que foi dito lá. O escritor Mateus, por exemplo, Lucas, João, Marcos, que escreveu sobre isso, será que eles leram o texto de Gênesis 3:15 e desenvolveram tudo aquilo ali? Não, eles narraram aquilo que estava acontecendo, e depois é que vai ver aquela parte lá atrás. Homens que eram desconhecidos uns dos outros. É possível que a gente tenha escritor que nem leu aquilo que estava escrito antes, não se conheceram, regiões diferentes. Onde Moisés escreveu o Pentateuco? Onde foi escrito o Pentateuco? No deserto, irmãos, no deserto, né? Lá em Êxodo 14, que fala, escreve isso num livro. Então lá foi escrito o Pentateuco, porque Moisés morreu lá, não é isso? Moisés morreu antes de entrar na terra prometida. E onde foi escrito o Apocalipse? Na ilha de Patmos. A gente não sabe se foi na ilha de Patmos, ele teve a revelação na ilha de Patmos. Pode ser que ele tenha escrito ali, ou pode ser que ele tenha escrito em Éfeso, né, que ele foi pastor de Éfeso, tá certo? Mas isso não importa. O que eu quero dizer é o seguinte, que há lugares diferentes, divergentes, sem nenhuma ligação próxima. Ele escreveu em Jerusalém, escreveu em Jericó. Então, o ambiente era praticamente o mesmo. Escreveu lá na Galileia. Não, escreveu em lugares distantes, sem conhecimento um do outro, sem trocar uma ideia, não é? Em muitos casos, os autores nada sabiam sobre o que havia sido escrito. Muito bem. Próximo slide. Figuras de linguagens da Bíblia, ou figuras que a Bíblia usa. A Bíblia usa figuras de linguagem? O que é uma figura de linguagem? Aí precisa saber o que é, né? Então vamos lá. A gente vai falar sobre isto. Tá bem, o tempo tá bom. A Bíblia usa alguns tipos de figura de linguagem. Primeiro, linguagem literária, linguagem simbólica, linguagem figurada. São 3 tipos que a Bíblia vai usar. Vamos entender o que é isso. Porque há palavras que a Bíblia usa, que você usa, tem que entender que tipo de palavra é aquela. O que está querendo dizer aquilo ali? Qual é a figura que está sendo usada? Está muito complicado isso, irmãos? Não, tranquilo.
É assim mesmo, a Bíblia é assim mesmo, né? Nós vamos ter que entender para extrairmos o melhor. Linguagem figurada. Muitas pessoas confundem a linguagem da Bíblia, por isso são muitos que se equivocam na sua retórica ou em seus sermões. Então, se eu não compreendo direito, eu vou ensinar errado. Se eu leio errado, eu vou ensinar errado. Olha a necessidade daquelas 3 leituras, pelo menos, né? E às vezes a gente vê isso, alguém lendo um texto, não respeita a pontuação e a interpretação que ele dá é totalmente diferente. E hoje, irmãos, o nível da igreja exige daqueles que falam muito cuidado. Muito cuidado. Porque hoje, a gente falando aqui, né, da nossa cidade, das grandes cidades e das pequenas também, onde os irmãos têm se dedicado ao estudo, ao aprimoramento intelectual, à cultura, conhece significados, como interpretar, como ler bem, e aqueles que estão falando precisa ter todo o cuidado. Aqueles que vão ler precisa ter todo o cuidado. É verdade, a gente às vezes num culto, você vira para o irmão e diz: irmão, faz a leitura da palavra de Deus. Eu costumo avisar antes, que é até para a pessoa pensar no texto, abrir a Bíblia e ler. E ler 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, antes de ler para a igreja. Porque é muito chato, se eu pegar a Bíblia na hora e começar a ler errado. Ou gaguejar até para ler, porque dá bem a intenção de que não se preparou para aquilo. Então é preciso muito cuidado. Se nós estamos falando de professor de escola dominical, a gente volta naquilo que foi falado ontem. Estudar. Ter a lição na cabeça, na mente. Saber tudo que diz a lição. Os objetivos da lição. Na lição do professor é tão bem preparada que vem ali tudo já. Aliás, quando termina cada tópico, tem ali o pensamento central, não tem? Destacado, para ser guardado, porque tudo aquilo que foi dito, para ser guardado, sintetizado naquela frase. A verdade prática resume o contexto todo da lição. E eu já vi alguém começar a aula sem nem ler a verdade prática da Bíblia, da lição. Aí já diz que ele não está sabendo nem o que está falando direito, né? Vamos ler e depois a gente pensa. Não, é preciso cuidado e ter isso bem no seu domínio. Linguagem figurada é o uso da linguagem fora do sentido literal, para dar expressividade, beleza e intensidade à comunicação, usando palavras para criar imagens mentais e significados mais profundos. É uma linguagem figurada, alguma coisa que está trazendo conteúdo para que a verdade que a palavra está trazendo seja fixado na minha mente. Quando a irmã Miriam fez ontem aquela dinâmica do laço, o que significou aquilo para você? Só uma brincadeira? Ou um processo de aprendizagem e fixação? A metodologia muda, lógico, com a faixa etária. Mas a metodologia, por exemplo, que as crianças, professores de criança usam, é diferente da dos adultos. Por quê? Porque a gente imagina que os adultos já têm uma noção maior de compreensão. E as crianças, elas vão aprender por associação. Aliás, nós aprendemos por associação, sim? O que é isso? Tá certo? Nós aprendemos. Toda vez que a gente pega um elemento parecido com isso, a gente fala, é um copo. Se tiver uma alça, não pode dizer uma xícara. Mas aprendemos por uma associação. Não é assim que os pais fazem? Filhinho, isso daqui é um copo, isso é um copo, isso é um copo. Ele aprendeu por associação, ele associa. Até as línguas estrangeiras, você vai aprender, tem métodos associativos, que te facilita muito o aprendizado. Então a Bíblia usa essas figuras para que a gente absorva com maior profundidade.
Nós vamos ver alguma coisa nesse sentido aqui. Próximo slide. Uma figura muito usada na Bíblia é a metáfora. Isso é estudado quando você estuda língua portuguesa, não é? Ou português. Aliás, até uma coisa estranha, né? A gente não estuda português, a gente estuda língua portuguesa, não é? Estudar português seria pegar um português e ficar estudando ele, né? Mas é a língua portuguesa que nós estudamos, tá certo? É a figura que se afirma que alguma coisa é o que ela representa ou simboliza, ou com que se compara. Ela se distingue da símile, por lhe faltar elementos de comparação que há neste. O que é uma símile? A gente fala de metáfora, fala diferente de símile. O que é símile? É aquilo que é análogo, é aquilo que é semelhante. A metáfora, ela distingue disso, ela traz uma outra ação para adquirirmos o conhecimento. Referências: Isaías 53:2. Porque foi subindo como renovo. Expressa um símile, uma comparação que não há figura. Estava falando de quem isso daí? Foi subindo como renovo. De quem o profeta estava falando? De Jesus. Isso porque já estudamos na Bíblia que é de Jesus. Você imagine alguém que está lendo de começo. De quem que está falando isso? É aquela coisa do eunuco, tá certo? Que estava lendo justamente o profeta Isaías. Ele vai dizer, de quem está falando isso? Aí Filipe vai interpretar o texto para ele, irmãos. Hermeneuticamente, ele vai dizer que ali estava falando de Jesus. Quando Zacarias 3:8 vai profetizar, ele faz: pois que eu farei vir o meu servo, o renovo. Diverge do primeiro? Se o primeiro é uma metáfora, o primeiro é uma símile, que está dizendo, ele é semelhante ao renovo. O segundo já vai dizer que é comparar, servo ou renovo. Aqui sim, vem o meu servo, o renovo. Então já está fazendo uma comparação. Isso é metáfora. Ô pastor, tudo isso precisa para estudar a Bíblia? Precisa, irmãos. Professores, pastores, pregadores, precisam, irmãos, para fazer uma boa interpretação. Ah, pastor, mas os nossos pais não sabiam nada disso. E é verdade. Mas quando é revelada alguma coisa, aí o Espírito Santo vai dizer, faça agora você. Quando não tinha, o Espírito Santo ajudava. Qual que era a mensagem do missionário Daniel Beck? Cristo salva, cura, batiza e em breve voltará. Hoje, você prega só isso? Por quê? Porque já foi revelado mais elementos. Outro dia eu disse aqui, deixa eu usar isso, esse pastor João e por irmão Ivan, foi? Quando foi visto aquele negócio do ar-condicionado lá em cima, pegando fogo lá, falou, Jesus revelou isso daqui, agora a gente tem que fazer, que senão vai pegar fogo mesmo. Até aqui ele guardou, daqui para frente, faça. Então fica isso com orientação. Se Jesus revelou alguma coisa, meu filho, a partir daí é contigo. Se você está aprendendo isso, precisa orar. Mas faça, porque senão, né, eu vou deixar para o Espírito Santo fazer. Não, é você. Tirai a pedra. Jesus moveu um dedo para tirar a pedra? Não, tire a pedra. Desatai-o. Jesus foi lá desatar? Não, é vocês, agora é vocês. Ressuscitar é comigo, fazer o resto é com vocês. Tá certo? Revelar é comigo, o resto é com vocês. Então, hermenêutica, irmãos, é uma matéria que tem que estar na vida de cada professor, de cada um, nós falamos atrás, de todos aqueles que estão envolvidos com a palavra de Deus. Muito bem. Aí vem uma outra figura de linguagem, hipérbole.
é a força de expressão que está colocado pelo escritor. Números 13, 28 a 33. Aquele relato de quando os espias vão para a terra, espiar a terra. E olha como é falado. O povo é poderoso. E éramos aos olhos como gafanhotos, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, assim também éramos aos seus olhos. Isto é dar uma força, exagerar na descrição. A Bíblia usa essa figura de linguagem. Era assim que era o povo de Israel? Por acaso eles eram gafanhotos? Não, eles eram homens. Lá tinha gigantes, mas a maioria era homens normais como eles. Mas eles usam a Bíblia usa essa figura de linguagem para a força de expressão daquilo. O que ele está falando? Nós somos nada, nós somos coisa alguma diante deles. Já estamos derrotados. Tá? Hipérbole. Quem nunca tinha ouvido falar essa palavra? Tem, ué. Quem fez lá, quem foi estudar lá, acho que, não sei se no fundamental já fala sobre isso. Fala, professoras? Fala também. Já no fundamental os alunos estão aprendendo. Agora imagine você, pastor, dirigente de congregação, está falando e o aluno lá de 10 anos, 11 anos, fala, ele está falando tudo errado. Cuidado, viu? Professor de escola dominical chega lá para a classe lá de, como que é, os juniores, começa a falar e os alunos eles começam a dar risada, né? Então, cuidado, se aprofunde. Essa linguagem chama-se hipérbole, não é uma linguagem literal, é uma figura, tá certo? Eles usam uma figura. Davi, quando ele disse que tomou banho nas lágrimas, dá para fazer isso? Dá para tomar banho de lágrimas? Haja lágrima, né? Então, isso é uma hipérbole. Ele estava jogando, ó. Estou cansado, Salmo 6:6. Estou cansado de tanto gemer. Tudo bem. Todas as noites faço nadar o meu leito. De lágrimas o alago. Essa está na nova versão NAA. Tá? Almeida atualizada. A nova. Se pegar na Bíblia, na ARC está escrito diferente. Mas o sentido é o mesmo. Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito. De lágrimas o alago. Aí você vai pregar e falar assim, eu faço que nem Davi. Choro a noite inteira, o meu leito fica alagado. Não dá, né? É uma força de expressão. Então precisa entender isto, né? A próxima figura de linguagem se chama prosopopeia. Prosopopeia é dar personalidade a seres irracionais. Dar personalidade a coisas ou seres irracionais. Salmo 35:10. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é como tu que livras o pobre daquele que é mais forte do que ele? Sim, o pobre em necessidade daquele que o rouba. Aonde está a hipérbole aí? Todos os meus ossos. Os ossos em si não diz nada. O que é que ele está dizendo? Que todo o seu ser. Mas ele faz essa força de expressão, né? Ele eleva. Todos os meus ossos, criaram vida os meus ossos. No vale de ossos secos, os ossos se juntaram, né? E só teve vida depois que veio a carne, veio a pele e o sopro. Aí eles reviveram, mas os ossos continuavam ossos. O que é que eles faziam? Batiam nos ossos lá, né? Fazendo barulho de osso com osso, era o ruído que tinha, os ossos batendo um com o outro. Mas aqui ele vai dizer, todos os meus ossos dirão. Ele está dando vida aos ossos. Jó 12:7. Mas pergunta agora às alimárias, e cada uma delas te ensinará, e as aves dos céus, e elas te farão saber. Também é uma hipérbole. Sim? Não, prosopopeia, verdade. É uma prosopopeia.
Ele está dando vida às alimárias. O que é alimárias? Os animais do campo, irmãos, né? Os animais do campo, até isso, né? De repente você vai falar as alimárias e dá uma outra versão, vai criar uma ave com esse nome, né? Não, são generalizados. E as aves dos céus, elas te farão saber, está dando inteligência, né? Lógico, as aves têm a sua inteligência, têm o seu instinto, né? E elas ensinam mesmo, tá? Mas como aves mesmo. Gênesis 4:4. E também Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Isso também é uma prosopopeia, é dar vida a alguma coisa, a oferta, a gordura. Gordura não tem vida, tá certo? A não ser que esteja no nosso corpo, mas não no sentido do sacrifício, né? A outra figura de linguagem que a Bíblia usa, alegoria, é a narrativa que as pessoas representam ideias ou princípios. As narrativas bíblicas são históricas, verídicas e não alegorias, né? As narrativas bíblicas, isso daí, destaca isso, as narrativas bíblicas são histórias verídicas e não alegoria. Alegoria, às vezes, é o que eu uso, tá? Mas a Bíblia tem uma colocação que é uma alegoria. Paulo faz uso desta figura de linguagem. Lá em Gálatas 4:21-31, ele vai falar de Abraão, Agar e o Sinai. O que é que ele diz? Ora, esta Agar é Sinai. Que alegoria era esta? Agar era aquela escrava egípcia, e o Sinai era o monte. Então ele está pegando a Agar, e alegoricamente dizendo, ela é o monte Sinai, vem do Egito. O monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Olha, num termo geográfico, a gente diz assim, que confusão que Paulo fez. Onde está o Sinai? Onde estava Agar primeiro? No Egito, depois lá em Israel, lá em Beersheba. Aí ele pega e fala, era o Sinai. Onde está o Sinai? No Egito. Geograficamente ele faz. Aí ele vai dizer, ele vai dizer, e o monte da Arábia. Está próximo. Próximo assim, são quilômetros, né? Porque a Arábia está do outro lado do Mar Vermelho. Quando você está em Israel, se você vai lá em Eilat, no sul de Israel, lá no Mar Vermelho, você vê do outro lado da margem, porque naquela parte é um canal, é mais estreito, você vê da outra margem já a Arábia, né? A parte do lado de lá da Jordânia, você vê lá o bico da Arábia. Então ele já vai jogar na Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe. Então ele faz essa junção de Agar com o Sinai, com Jerusalém, com a Arábia, para dizer que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos. Isto é uma alegoria. Se você não conhece a geografia bíblica, se você não tem a hermenêutica disto, a interpretação disto, você vai fazer essa confusão que eu disse aqui que Paulo fez. Porque ele está pegando uma escrava que estava em Beersheba, coloca no Sinai, vai dizer que Sinai é o monte da Arábia e que agora é Jerusalém. Percebe? Ele está fazendo uma alegoria para explicar que tem uma Jerusalém que é de cima, que é a mãe de todos nós. Existem outras figuras. Próximo slide. Ironia. O que é ironia? Todo mundo sabe, né? É uma figura que ironiza alguma coisa. Aonde que nós temos um exemplo disso? Na Bíblia. De uma ironia.
1 Reis 18 e 27. É uma figura que a Bíblia usa, é verdade, é autêntica. Foi inspirada por Deus. Elias diz: clamai altas vozes, quem sabe ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou que esteja em algum trabalho, ou que esteja em viagem, ou dormindo, e acordará. O que Elias estava fazendo com os profetas de Baal e de Azerá? Ironizando. Estava ironizando aquela turma toda. 850 profetas tinha ali. Vai, gente, clama ao seu Deus aí, ó. Quem sabe ele está dormindo. Então isso é uma ironia, né? O que é uma outra ironia? Essa é minha. Aquele obreiro que é tão rápido como uma tartaruga. Né? Ele é rápido demais, a tartaruga ultrapassa ele. Então, isso é uma ironia, dizer isso de uma ironia. Se você está num sentido bem descontraído, passa por brincadeira. Mas se eu falar isso de púlpito, irmão, você está mais rápido que uma tartaruga, você está tão lento quanto uma tartaruga, eu vou estar ironizando. Então precisa cuidado com isso. Mas essa figura de linguagem a Bíblia usa também. A outra figura, irmãos, é antropomorfismo. O que é isso? É a forma de pensamento que atribui características e sentimentos humanos a objetos inanimados. A Bíblia usa essa figura? Vamos lá, Gênesis 8 e 21. E o Senhor sentiu o cheiro, e o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais amaldiçoar a terra por causa do homem. Sentiu o suave cheiro, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todos os viventes como fiz. Que cheiro suave é este? Sacrifício que Noé fez depois do dilúvio. O Senhor sentiu o cheiro. Sentir cheiro é um sentimento humano, e aqui é atribuído a Deus. Mas Deus cheira. Aliás, a gente usa muito essa figura: Senhor, que o nosso louvor suba como cheiro suave à tua presença. Cheiro é uma característica nossa, é o nosso olfato, não é? Então nós estamos colocando para Deus um sentimento nosso. Enigma, jogo de espírito em que se propõe a decifração de uma coisa que é descrita. Quem que fez um enigma na Bíblia? Sansão, não é? Sansão fez. E do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. E ele queria saber o que era isso, um enigma. E o texto vai dizer que em 3 dias eles não conseguiram decifrar o enigma de Salomão. Existem outros, viu, irmãos? Juízes 14:14 está falando sobre isso. A outra figura é a sinédoque. Substituição de uma ideia por outra que lhe é associada. Substituição de uma ideia por outra que é associada. Onde nós temos uma referência. Mateus 6:9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Na oração do Pai Nosso, nós estamos usando essa figura de linguagem. O professor precisa saber disso. Deuteronômio 1:28. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto é este povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas, até aos céus. E também vimos ali filhos dos gigantes. Ainda está falando sobre a questão lá de espiar a terra. Tá? São figuras que a Bíblia usa e que nós estudamos na vida secular e que se aplica à palavra de Deus. Professores precisam estar muito atentos a isto quando estudarem a palavra de Deus. Metonímia, uma outra figura, é o emprego do nome de uma coisa pela outra, com que tem certa relação. Gênesis 25:23 é o efeito pela causa. 2 nações há no teu ventre. 2 nações há no teu ventre. Quem que tinha 2 nações no ventre? Rebeca. Qual foi as nações? Israel e quem?
Israel fica fácil, né? E a outra? Edom. Os edomitas, né? Descendentes de Esaú, né? As duas nações que tinha lá. Lucas 16, 29. Os progenitores por seus descendentes, na primeira. Da causa pelo efeito. Eles têm Moisés e os profetas. É outra figura. Os autores por seus escritores. Tá? Então você faz uma referência associando em relação uma coisa com a outra. Mas tem uma outra figura na Bíblia, o próximo slide, que é a linguagem simbólica. Não é, Esdras? Ali para mim, por favor. A Bíblia usa muitas linguagens, muitas figuras simbólicas, irmãos, que apresentam uma relação da nossa união com Deus. Não é possível apresentar todas, não tem jeito, né, de falar todas as figuras simbólicas que a Bíblia usa, mas vamos para algumas, né? Eu vou pegar a primeira da árvore, e a irmã Miriam desenhou uma árvore aí, muito bonita, para a gente fazer uma correlação nesse tempo que resta, que já está terminando. Quando Deus preparou o lugar para a habitação da sua criatura, o jardim do Éden, pôs ali a árvore da vida, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Na verdade eram literalmente árvores que representavam necessidades espirituais. A árvore da vida estava onde? No meio do jardim, guardada pela mente do Criador, merecendo uma atenção especial. Quando Adão pecou, ficou privado desta árvore da vida. Tá certo? Foi expulso do Éden. Observe que a árvore da vida atravessa toda a revelação da Bíblia. Lá em Apocalipse 22, aqui está no começo, né? Lá em Apocalipse 22 e 2, o que é que diz? No meio da sua praça, e de um e outro lado do rio, estava o quê? A árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Começa no Gênesis essa figura de linguagem e vai até o Apocalipse. Quando Jesus diz assim: eu sou o pão da vida, eu sou a água viva. Isso é figura de linguagem, irmãos, que ele está usando, tá? No Gênesis Apocalipse, a salvação tipifica o quê? Aliás, isso, o que é que tipifica do Gênesis Apocalipse? A salvação prometida. E ela é tipificada pela árvore da vida. Por quê? Porque lá no Gênesis Deus falou: no dia em que dela comer a árvore da ciência do bem e do mal, você morre. Agora me diz uma coisa, irmãos, qual foi a árvore proibida de comer? Então podemos entender, interpretar que da árvore da vida ele podia comer? E de alguma forma a gente pode entender que ele comia da árvore da vida? E enquanto comesse da árvore da vida, estava vivendo. E quando ele deixou de comer da árvore da vida, comeu da outra, morreu. E enquanto estivermos em Cristo, vivemos. Enquanto estivermos em Satanás, morremos. Os 4 evangelhos revelam a salvação, ou a salvação é realizada. De Atos a Apocalipse, o que acontece com a salvação? Gênesis Apocalipse, ela é prometida. Nos evangelhos ela é realizada. E de Atos a Apocalipse? Ela é o quê? Aplicada. A partir dali, né? Em Jesus consumou a salvação, está feito. Agora vai e prega a salvação, aplica isto, tá certo? Vamos mais na figura da árvore. Ela é interpretada como, por contexto, né, e pela comparação. A interpretação vem analisando o contexto. Irmãos, um dos grandes erros que muitas vezes os ensinadores e pregadores usam
é que tira o texto do contexto. E aí tem aquele ditado, né? Vira o quê? Pretexto. Tira o texto do contexto, deixa de aplicar a exegese e usa a exegese, os seus próprios pensamentos, as suas próprias ideias. Tudo isso está dentro de hermenêutica. Muitas figuras de retórica estão no texto bíblico, tornando a ideia enfática, mantendo sempre a clareza do pensamento. O que é retórica? Forma o processo de linguagem de comunicação em que a palavra ou expressão se desvia do significado da forma, da pronúncia ou da sintaxe regulares, para tornar a expressão de pensamento mais viva, mais enérgica ou mais compreensível. Isso é retórica. Eu sou o pão da vida. Outra de Jesus. Aliás, de Jesus. Vós sois o sal da terra. Outra de Davi. O Senhor é o meu pastor. É uma figura de linguagem. O que era um pastor? Nos dias de Davi. Hoje, falar que é um pastor, hoje vocês vão olhar para mim, para os pastores, e dizer, está aí. E nos dias de Davi? Era aquele que apacentava a ovelha. O que é que Davi está dizendo com isso, nessa figura de linguagem? Eu sou ovelha e ele é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Então isto é uma figura de linguagem. A Bíblia, portanto, irmãos, de tudo isso que nós dizemos, próximo slide, ela é um livro de metáforas, símiles, alegorias, símbolos, tipos e assim por diante. Dentro dela está a história, genealogia, lei, ética, profecia, ciência, higiene, economia, política e regras para a conduta pessoal. Tudo isso está aqui na Bíblia. Você quer saber como ser um bom cidadão na terra? Estude a Bíblia. Não é isso? Estude a Bíblia. E você vai ser um bom cidadão. Vai cumprir as leis da terra. Vai ter uma vida moral digna. Vai ser bem-sucedido. Vai. Porque ela ensina esse caminho. Sabe por que os judeus são bem-sucedidos? Não obstante todas as guerras que eles têm? Porque eles estudam a Bíblia dentro da parte que eles consideram, que até Malaquias, eles não consideram o Novo Testamento para praticar, mas estudam e são bem-sucedidos. Certa vez o pastor Josué, ele disse isso. Não dá para dizer que, não sei se ele já veio aqui lá atrás. É um pastor que ora muito por cura. E eu acho que veio, né? Porque ele rodava muito. Ele disse o seguinte: que houve um tempo da vida dele que ele foi intimado, contratado pelo Youssef Safra, o dono do Banco Safra, para ficar na porta do cofre orando, intercedendo, tá? Para que ele fosse bem sucedido. O cofre representava a sua riqueza e o irmão ali orando, pedindo para Deus abençoar a vida dele. Então eles têm esses procedimentos até de obedecer a Deus, baseado na palavra de Deus. Tem um versículo, eu não lembro direito, o pastor Satírio que usa ele fez um estudo sobre isso, que o Senhor te dá força para adquirir riquezas. Está lá, não sei se é Êxodo, um dos livros do Pentateuco, tem esse escrito. O pastor Satírio usa muito esse texto em pregação, porque fala que Deus dá força, dá poder para você adquirir riquezas. Vamos substituir riqueza por ser bem sucedido na vida, porque riqueza não significa estritamente ser bem sucedido, porque senão seria, eu só sou bem sucedido na vida se eu for rico, e isso não é verdade, tá certo? O rico pode ser bem sucedido, mas aquele que não é rico também é bem sucedido, se
observar a palavra de Deus. Próximo slide. Tipos históricos e rituais. Os tipos históricos podem ser pessoais ou coletivos. Pessoais, quando certos personagens do Antigo Testamento têm alguma semelhança com a pessoa de Jesus ou ilustram uma relação da doutrina do Evangelho. Nesse caso, chamamos tipos humanos de Jesus. Um tipo humano de Jesus no Velho Testamento. Tipo humano de Jesus no Velho Testamento. Tipo é aquilo que se parece com o verdadeiro, que é o antitipo, ou antítipo. Aonde que, do sentido comum, aonde, hoje não tem mais, né? É muito raro. Aonde é que tinha alguma coisa chamada tipo? Os mais experientes, aí, os mais idosos vão se lembrar disso. Antes do computador, máquina de escrever, como é que chamava ali? Era o tipo, não era os tipos que tinha a letra? E aonde estava o antitipo, o verdadeiro? No papel que você digitava. Você apertava o tipo e lá estava o antitipo. Certo? 8 e 18, leia aí, Wellington. Jesus, já acabou o tempo. Não deu nem para... Então Deus já falou isso lá atrás, né? Só praticar. Coletivos. Aplicação de acontecimento da vida de um povo ou de uma coletividade à igreja aqui no mundo, ou como aviso sobre o modo de proceder dos crentes. Um tipo coletivo do Velho Testamento. Israel. Tipo da igreja. A igreja, a gente usa até essa expressão, né? A igreja é o verdadeiro Israel de Deus, é o povo de Deus, que obedece a Deus, amém? Que cumpre os mandamentos de Deus, amém? Esse é o antitipo. Tipos rituais, quando os detalhes da lei mosaica prefiguram o ensino no Novo Testamento. Tabernáculos e cerimônias do Levítico. 1 Coríntios 6 e 19, eu não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, comparando ao templo judaico. Somos o templo de Deus. Porque fosse comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Tipos rituais, a árvore como um símbolo dos que obedecem. Próximo slide. Homem. Os justos são comparados a árvores, as árvores, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor. Salmo 61, 3b. Quem anda fazendo a vontade de Deus é como a árvore plantada junto aos ribeiros de água, o qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Tipos rituais, a missão do crente, próximo slide. Neste mundo é como a árvore, sua finalidade é beneficiar os outros. Aí por isso que eu pus a árvore. Primeiro, suas obras devem ser como frutos. Frutos. Que devem, para alimentar os necessitados espirituais, dar sombra para os que necessitam. Tem que ser sombra. O que é sombra? Proteção. Sua madeira se transforma em móveis para conforto. A igreja tem que trazer, o justo tem que trazer conforto para as pessoas, e não opressão. Trazer conforto, e serve de lenha para aquecer e preparar a comida. Tem que ter suprimento. As folhas são usadas como remédio. Por isso,
O justo é comparado com uma árvore. Assim deve ser o crente, tudo para os outros. Judas 12, parte C. Vamos ler esse versículo? Sabe onde está Judas, irmãos? Antes do Apocalipse, não é? Ele vai dizer assim, ó, a parte C: são como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Será que existe crente como árvore murcha? Isso é uma árvore que anda, que pensa, que se move e que deve produzir isto. Guardem isto: frutos, sombra, madeira, lenha e folha. Tudo isto uma árvore fornece, e a Bíblia nos compara como uma árvore. Árvores de justiça, plantação do Senhor, como árvores plantadas junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria. Linguagem literal. Eu acho que aqui a gente tem bastante coisa, e eu tenho pressa hoje. Numa das murmurações, a israelita dizer: quem nos dará carne a comer? Isso é uma linguagem literal. É isso mesmo que eles pediam. Números 11, 14. E faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Força literal, poder humano, humanidade. Fogo, porque o Senhor Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. Isto é figura de linguagem. Mundo, na relação bíblica, vários sentidos. Humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Vento, com medida contendeste com ela, quando o rejeitaste, quando tirou com o seu vento forte. Fermento, Jesus usou muito esta linguagem do fermento na Bíblia. Próximo slide. Aí não tem? O fim? O próximo slide é o final. E eu disse, e eu quero deixar para os irmãos um texto que está lá em Números capítulo 6, versículo 24, versículo 25, 26 e 27. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, sobre a igreja, porque Israel é o tipo, a igreja é o antitipo, e eu os abençoarei. Estudo da palavra de Deus é a maior bênção que o crente pode buscar nesta vida. Amém, irmãos? Eu quero encerrar aqui. Pastor Ney, por favor, se houver perguntas que não sejam difíceis, senão tem que pedir para o pastor Benaia responder. Ele não respondeu anteontem, né? Responde hoje. Sim. Maravilha, né, meus irmãos? Meus amados, nós vamos neste momento, antes das perguntas, eu vou dar um tempo a vocês. Já formule a sua pergunta aí, deixa prontinho, daqui a pouco você vai fazer. Eu quero convidar aqui o grupo da UFADEB, eles estarão adorando a Deus neste momento, as nossas irmãs, e eu quero convidar os nossos diáconos. Enquanto as nossas irmãs estarão adorando a Deus, nós vamos contribuir com uma alegria neste momento. Então quero convidar a todos os irmãos a adorar ao Senhor através da sua contribuição, e logo após você pode levantar a sua mão, fazer a sua pergunta, o nosso pastor estará respondendo aqui as suas dúvidas. Amém? UFADEB adorando ao Senhor.
vou visitar a Vera. Abro mão da minha bênção, sei que este dia vai chegar, com o rosto no pó, lágrimas no olhar, esta é a minha posição, não vou mudar, cada dia que se passa, forte estou. Qualquer hora
vitória está chegando. Amém. Vamos lá, irmãos. Eu quero pedir aqui o apoio, acho que está com o nosso diácono, irmão Esdras. Levar o microfone, sinaliza com a sua mão. Nós temos ali uma primeira pergunta do presbítero Luiz. Leva o microfone até ele. Então, os demais, sinaliza com a sua mão e você pode direcionar a sua pergunta. Paz do Senhor Jesus, paz do Senhor pastor Natanael, nosso professor. Pastor Natanael, uma pergunta que ficou na minha mente aqui: qual é a importância do contexto histórico e cultural na interpretação das Escrituras? É total. Contexto cultural. Qual outra coisa que você falou? A interpretação histórica e o contexto cultural da interpretação bíblica. Isso faz parte, irmãos, de um estudo mais profundo da Bíblia. É você voltar para a língua, para o hebraico, no Velho Testamento, o grego no Novo Testamento, porque uma palavra traduzida para o português, os tradutores da Bíblia, eles buscaram isso, e eles trouxeram e adaptaram aquela palavra no mesmo sentido para nós. Mas quando você estuda, você amplia. Então a língua tem um papel fundamental na interpretação, a história tem um papel fundamental na interpretação, a cultura do povo tem papel fundamental, e a geografia, o espaço onde está, onde foi escrito, por que foi escrito, para quem foi escrito, porque tem coisas na Bíblia que foi escrito direcionado a uma pessoa, e eu não posso tomar posse daquilo, então eu preciso entender isto, tá certo? Ezequias virou para a parede, chorou e confrontou Deus. Deus, eu tenho sido fiel, eu tenho sido justo, eu tenho feito o bem, tá certo? Isso se aplica a todo mundo? Tem que ser de verdade, né? Porque senão, tá certo? Então vamos entender que naquele momento, e quando estudamos a história de Ezequias, eu tenho estudo sobre Ezequias, de vários estudos, um tempo grande para estudar, a gente vai ver que realmente ele foi um homem de Deus, fiel. Então ele tinha argumentos. Agora vamos entender que isso foi aplicado na vida dele. Senhor, como fez com Ezequias, faz comigo. Você foi Ezequias? Então precisa compreender isso, tá certo? Então numa pregação sobre Ezequias, precisa ficar claro, porque se você conclui a pregação dizendo, olha, você faça como Ezequias, não, seja como Ezequias, para depois fazer como Ezequias fez, senão não funciona, não adianta, né? A importância é total. A gente chama isso, irmão, de estudo da Bíblia em 4D, em 4 dimensões: língua, cultura, história e geografia. Os textos da Bíblia precisam considerar isso, mesmo no tempo de Jesus. Por isso existem livros, né? A Bíblia nos tempos de Jesus, como era naqueles dias, tá certo? Interpretamos, nos vestimos como no tempo de Jesus? Não, mas naquele tempo tinha que vestir. Então há coisas que são aplicadas ali, ok? Tem mais pergunta? Pastor, uma pergunta. Na força de expressão, quando Jesus exclamou em oração no jardim do Getsêmani, pedindo ao Pai, passa de mim este cálice, isso seria uma força de expressão? Deixa eu associar isso com Salmo 116. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem feito por mim? Tomarei o cálice da salvação. Neste momento, o cálice significava a morte. É uma figura de linguagem que ele usou. Passa de mim esse cálice. Que cálice que era?
morrer. Tá? E não se confunde com aquela música que cantam aí. Quem fez a música, Roberto Carlos? Não, né? Foi o do... Só que eles não falavam, passa de mim esse cálice, passe de mim esse cálice, que era por causa da ditadura, por causa né? Então, diferente, tá certo? Passe de mim esse cálice mesmo, que era a morte. Tá? É uma figura de linguagem que Jesus usou. Tá? Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor. Quais são os livros da Bíblia que o senhor pode sugerir para a gente entender melhor a hermenêutica? Livros da Bíblia, eu diria todos, tá? Porque em todos eles tem a figura de linguagem que carece de interpretação. Como a gente diz, a Bíblia interpreta a Bíblia. Então, se você vai estudar Gênesis, você tem que estar associando ele com aquilo que diz lá na frente. Se você estuda o Apocalipse, você tem que olhar para Daniel. O que Daniel disse, tem que olhar para Jesus no sermão profético. Tá certo? Então, hermeneuticamente, você tem que fazer essas associações. Depende do livro. Não tem mais difícil, não tem mais fácil. Só precisa usar as regras da hermenêutica. O que eu disse, gente, é um panorama muito rápido da hermenêutica. Isso é uma matéria da FAESP que vai abrir o leque. E aí vai ensinar como fazer toda essa pesquisa, essa verificação. Tá? Os salmos são muito ricos em figuras de linguagem. Então dá para usar para se aperfeiçoar. Tá bem, irmão? Paz do Senhor, pastor. Nós sabemos que hermenêutica e exegese às vezes parecem ser sinônimos, mas não são. Seria uma a interpretação e a outra a aplicação? É correto afirmar isso, não? Sim, perfeitamente. Perfeitamente. A exegese ensina você pegar os textos e a hermenêutica ensina como aplicar isso. Tá? Elas são ciências que caminham juntos. Tá? Pastor Natanael, até que ponto nossas experiências pessoais moldam o que achamos do texto sobre o que Deus está dizendo? Aplicar a experiência pessoal, ela pode ser como exemplo, mas não como um fundamento. Tem um escritor de lição de escola dominical, o pastor Raimundo de Oliveira, que numa lição, me lembro qual era o assunto, eu estava estudando, ele fez uma afirmação assim, e aquilo me marcou muito. Irmãos, deve fazer aí uns 40 anos. Experiência pessoal é como uma prótese dentária, só serve para quem foi feita. Tá certo? Então, você fazer da tua experiência pessoal uma base, furou. Tá? Foi para você. Então, a experiência pessoal pode servir como exemplo. Olha, aconteceu isso comigo. É um exemplo, mas não fundamentar nisso. A fundamentação tem que ser sempre na palavra de Deus, porque é ela que dá autoridade. Tá? A minha experiência pessoal vai impactar, vai emocionar até. Eu já vi um pregador, pregou e a igreja quieta. Aí ele contou uma história, a igreja começou a chorar. Tudo bem, né? Então tem essas coisas. Sim. A paz do Senhor, pastor. Vai ser, meu professor. Aos irmãos também de mais igreja, paz do Senhor. Pastor, o primeiro aqui que eu falo para o senhor, sobre inspiração. O senhor falou a respeito disso. Não sei se é mais uma pergunta ou uma observação. Eu coloquei como observação. Hinos que hoje são cantados, inclusive em nossas igrejas, com o jeito de ser inspirado por Deus, mas a letra não tem nada a ver com o que temos, como o senhor falou agora, tem que ter base na palavra. Tem que ter base na palavra. E o hino que não tem base, e hoje infelizmente estamos com isso aí, pastor. Hino que não fala de Jesus, irmãos, chama Deus de você. São coisas humanas, meramente humanas. Aliás, a gente estava vindo, eu estava vendo um áudio, e o hino que a irmã fez era para o pastor Alfredo Riquidal, né? E falava do nome dele, só falou disso, né? Que ele estava no Ipiranga, depois que estava em Santos, que estava em São Bernardo. Isso não é hino, né, gente? Isso não é hino, isso é uma música qualquer, né? E tem muito hino hoje cantado que sequer fala de Jesus, irmãos, não faz menção, tá? Então
Não tem inspiração nenhuma. Tem inspiração da pessoa, não divina. E rapidamente, pastor, aqui, quando o senhor citou sobre a bênção de Abraão, que é para Abraão, não é para nós. Como eu vou interpretar esse texto, então, dizendo: e em ti serão benditas todas as famílias da terra? Então, só me tire essa dúvida, pastor. Hermeneuticamente, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Qual foi a bênção que está se referindo aí para todas as famílias da terra? Por acaso não foi Jesus que trouxe a salvação? A aplicação é direta. Através de Abraão, Israel, né? Isaac, Jacó, Judá, Jesus e salvação. A bênção de Abraão, que em ti serão benditas todas as nações da terra, irmãos, é a salvação que veio através de Jesus. Isso é interpretação bíblica, não é? É essa relação, viu, irmã? Que a irmã perguntou de que livro, né? Então, quando você pega isso, você vai lá no Novo Testamento e vai entender a bênção abraâmica, né? Sobre o mundo. E a última, pastor, aqui, o senhor citou sobre Apocalipse, capítulo 1, versículo 9 a 11. Quando o senhor disse, não sei se viu de errado, que João estava ou não na ilha de Patmos. Quando escreveu, a revelação foi na ilha de Patmos. Que disse o seguinte: eu não sei se lá ele tinha todo o material para escrever. É porque o texto diz: o que tu vê, escreve. Sim. Ele está na ilha de Patmos. Sim, pode ser. O que tu vê, escreve. Não precisa ser na hora. O que você vê, escreve. Tá? Essa posição, né? Então quer dizer que houve um espaço de tempo entre as revelações que ele recebeu e talvez quando ele saiu, ele escreveu. É isso, pastor? Sim. Seria isso? Pode ser que na ilha de Patmos ele estava exilado. Para escrever ele precisava ter material, pergaminhos. E eu não sei se tinha na ilha de Patmos. Agora, onde ele escreveu, pode ter sido na ilha de Patmos, pode ter sido em Éfeso, né? É isso que eu disse, tá certo? A gente não consegue, pelo texto que ele escreveu. Agora, onde? Geograficamente, né? Não podemos radicalizar. Nem que sim, nem que não. Ok, irmãos? É a última. Boa noite, paz do Senhor. Paz do Senhor. O senhor falou sobre metodologia. Basicamente, a gente usa o método histórico-gramatical nas Assembleias de Deus. Eu queria que o senhor falasse mais de uma alegoria que está se tornando um método de interpretação. A gente vê algumas teologias se baseando no método alegórico. Porque qual que é o perigo disso? De você fazer um exame do texto sem a exegese, sem a hermenêutica, usando apenas a alegoria, né? Que é um método que está crescendo muito, eu vejo bastante. A alegoria é pegar alguma coisa para fazer como verdadeiro, tá? O perigo disso, né, pastor? Perigo. Você sai fora do que a Bíblia diz. Seria aquela inspiração natural. É você mesmo por você mesmo, tá? Estão fazendo muito isso, sim, tá? De pegar, fazer uma alegoria e dizer que aquilo é Bíblia, que aquilo é coisa de Deus, que Deus está fazendo, tem nada a ver, tá? Então há um perigo nisso, sim, muito cuidado. Hoje nós temos muita gente, a internet abriu esse canal para todos, né? E tem muita gente aí se fazendo de pastor e ensinando errado, fora da Bíblia, né? Fazendo a sua própria interpretação, sem usar a exegese, né? Sem usar o método hermenêutico com a exegese bíblica, que é o aprofundamento. Aí usa a exegese, né? Tá? Ao contrário. Ok, irmãos? Nós vamos terminar. Pastor Ney. Maravilha. Se deixar, a gente vai embora aqui, né, irmãos? Mas tem que colocar uma vírgula. Nós vamos, neste momento, já agradecer a Deus. Eu quero lembrar a programação de amanhã. Então, amanhã, os irmãos perguntaram, nós daremos início aqui às 14 horas e 30 minutos. Às 14 horas e 30 minutos, nós temos ainda mais 3 matérias e serão finalizadas amanhã. Então, estejam todos aqui reunidos às 14 horas e 30 minutos. Nós teremos, das 14h30 até as 17h, haverá uma pausa, onde os irmãos vão descer e haverá lá o momento do lanche. Depois nós retornaremos aqui às 18h e por volta das 19h30, no máximo às 20 horas, nós estaremos encerrando este seminário. Também lembrando aos irmãos que amanhã vocês vão retirar o certificado,
Então venha amanhã, não falte, para que vocês possam também retirar o seu certificado. Nós vamos já agradecer a Deus, irmãos, e pela vida do nosso pastor, que ministrou de uma forma tão linda, tão profunda nessa noite. E eu quero também, neste momento, pedir aos irmãos que já coloquem-se de pé. Nós vamos agradecer a Deus e orar. Eu tenho alguns pedidos de oração que chegaram aqui. Nós temos aqui o Mateus, que ele pediu oração pelo seu tio Flavinho, que está desenganado. Nós temos também um pedido de oração pelo pastor Paulo Bom, de Arthur Alvim. Também orar pelo esposo da irmã Dalva. Orar também pelo irmão Fortunato e a irmã Cida. E nós temos também pedido de oração pelo pastor Chiquinho e a irmã Catarina. Nós vamos continuar orando por eles. Pastor Valdir também, que está se recuperando em casa. Queria convidar o nosso co-pastor setorial, o pastor João Carlos, até aqui para apresentar esses pedidos, já orar pelo encerramento deste trabalho. Neta do irmão Márcio, Alice, está completando um ano, nós vamos também orar por ela, para que Deus continue dando saúde e abençoando a sua vida. Amém? São meios pedidos de oração. Deus abençoe a todos os irmãos, e amanhã, às 14h30, nós estaremos aqui, permitindo Deus. Deus abençoe a todos. Pastor João Carlos. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, que diante da Tua presença santa e gloriosa, queremos ser grato a Ti, Senhor, por essa noite abençoada, onde podemos aqui estar aprendendo, Senhor, a Tua palavra. Deus, eu peço que a Tua boa mão de graça continue estendida sobre a vida do Teu servo, ó Senhor, que ministrou sobre as nossas vidas nessa noite. Agora também, Senhor, esses pedidos de oração, que hora que foram lidos, Senhor, possa alcançar a vida de cada um para a glorificação do Teu nome. Deus, entra com cura, Senhor, entra com libertação de uma forma gloriosa. Deus, para que venha trazer o alento às famílias, Senhor, que estão necessitadas, Senhor, de receber uma vitória, Senhor, dentro do seu lar. Alcança cada um, Senhor, de maneira extensiva todos que foram mencionados. Deus, eu te peço também, conduza-nos debaixo da Tua presença santa, assim como Tu nos trouxe para este trabalho. Um bom retorno para cada um. Aqueles que vão para uma jornada de trabalho, abençoa poderosamente. Deus, eu te peço essa vitória e te agradeço no nome santo de Jesus. Estenda a sua mão. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam conosco hoje e sempre. Todos digam amém.